Você se lembra quando entre 2015 e 2017 a China se tornou o destino mais atrativo do futebol mundial? Clubes oferecendo salários estratosféricos, contratações que pareciam impossíveis e a promessa de transformar a Superliga Chinesa em uma das maiores do planeta. Pois bem, alguns anos se passaram e hoje a realidade é totalmente diferente. Clubes faliram, estrelas foram embora e a Superliga Chinesa está totalmente modificada. Mas afinal, o que aconteceu? Você vai entender nesse vídeo. Antes, queria dizer que eu tô com um novo perfil lá no Instagram chamado Vini Vainer Bastidor. Lá eu vou dar dicas, mostrar minhas experiências como criador de conteúdo para ajudar você que quer começar ou então já começou, mas está um pouco perdido. Então siga lá, @Vini Vainer Bastidor, que em breve vou começar a soltar conteúdo por lá. O governo chinês, sob o comando de Xi Jinping, definiu há 10 anos atrás o objetivo de fomentar o futebol nacional. Queriam que o futebol chinês fosse muito mais competitivo, com o sonho de lá na frente ganhar uma Copa do Mundo. O Xi Jinping ele tinha como grande sonho ganhar uma Copa do Mundo antes de 2050. Foi com esse intuito que empresas bilionárias ligadas à construção civil, energia e comércio investiram pesado nos clubes, o que inflou absurdamente o mercado. A China entendeu muito bem que se quisesse ter um futebol competitivo, iam precisar contratar jogadores de alto nível. E foi aí que começaram a fazer diversas contratações, levando jogadores que estavam na Europa e focaram muito também em contratar jogadores brasileiros. Os torcedores corintianos devem se lembrar que aquele time que foi campeão brasileiro em 2015 foi praticamente todo levado pela China. Entre os nomes mais badalados da época chegaram Carlos Tevez, que foi para o Xangai Shenhua, com um salário na época entre 40 e 41 milhões de dólares por ano. O Oscar foi comprado pelo antigo Xangai SIPG, que hoje é Xangai Port, comprado no Chelsea por 60 milhões de euros, com um salário entre 20 e 24 milhões de euros por ano. O Hulk, que hoje está no Atlético Mineiro, foi para o mesmo time do Oscar, o Xangai SIPG, comprado na época do Zenit da Rússia por 55 milhões de euros, com um salário próximo de 20 milhões de dólares por ano. Hulk e Oscar vale destacar que foram por alguns anos alguns dos jogadores mais bem pagos não só da China, mas do mundo. O salário desses dois por muito tempo superaram salários de estrelas que estavam na Europa. Apareceram por lá ainda nessa época Ramires, que jogou no Jiangsu Suning, Jackson Martinez, que jogou no Guangzhou Evergrande, Paulinho foi outro brasileiro que jogou no Guangzhou Evergrande, com o Robinho, esteve por lá também Ricardo Goulart, o atacante Elkeson, enfim. Vários brasileiros foram jogar na China pela questão financeira. E se engana quem pensa que os salários sedutores ficaram restritos aos jogadores. Até mesmo treinadores que vocês conhecem foram trabalhar na China. Casos de Felipão, que trabalhou no Guangzhou Evergrande, casos de Cuca, que treinou o Shandong Luneng, Vanderlei Luxemburgo trabalhou no Tianjin Quanjian, só para vocês terem uma ideia. O discurso era claro: contratar estrelas internacionais para que pudessem, então, dar visibilidade para o futebol local e desenvolver os próprios jogadores chineses, desde as categorias de base. No fim das contas, o sonho do futebol chinês de atingir as glórias, de fortalecer a seleção nacional, foi pouco a pouco se desfazendo. Vários problemas ao longo do caminho acabaram impedindo que esse sonho fosse minimamente sustentável. O primeiro ponto de tudo tem a ver com a questão financeira dos clubes. Como eu falei para vocês, os clubes da China até então, eles eram financiados por construtoras, por empresas de energia. Então, os times por si só, eles não tinham condições de bancar esses salários astronômicos que eu citei no primeiro tópico. O que isso significa? Que quando os clubes empresas entraram em crise, quando as construtoras tiveram problemas, as empresas de energia, os clubes também acabaram meio que falindo juntos. O setor imobiliário, que era até então o grande responsável por bancar esses clubes, acabou entrando numa crise incrível. E até o Guangzhou Evergrande, que por muito tempo foi o principal time da China e que era financiado pela construtora Evergrande, caiu no esquecimento.
A Evergrande Group, gigante da construção civil, acumulou dívidas de mais de 300 bilhões de dólares. O resultado foi que o clube, que era até então bicampeão da Champions Asiática, foi rebaixado em 2022 e agora, em 2025, enfrenta sérias restrições administrativas. O governo chinês também teve um papel importante nessa história para a queda do próprio futebol, porque eles passaram a perceber que o mercado nacional estava com descontrole. Eles estavam pagando cifras absurdas, então eles tomaram uma decisão. Eles passaram a impor limites para os clubes locais. Teto salarial de aproximadamente 3 milhões de dólares por ano para estrangeiros e imposto de 100% em transferências acima de 6 milhões de euros. Com isso, o ritmo incessante das contratações milionárias acabou sendo brecado. Outro ponto que, com o passar dos anos, fez o futebol chinês cair foi o fato de as estrelas estrangeiras começarem a ir embora com os problemas financeiros dos times locais e os jogadores chineses mesmo, aqueles que deveriam estar sendo desenvolvidos, não foram desenvolvidos da maneira adequada. Então, com os estrangeiros saindo, os jogadores locais não deram conta de manter o nível da liga alto. Prova disso é que, até hoje, a seleção chinesa não tem uma equipe nacional que seja competitiva. E claro, a gente não pode deixar de citar a pandemia do Covid-19. Isso também teve uma grande influência para a queda total do futebol chinês. Porque com a pandemia, as empresas que já estavam com problemas financeiros foram jogadas de vez no fundo do poço. Muitos patrocinadores acabaram deixando as equipes, os estádios ficaram um bom tempo fechados e a verdade é que o próprio público perdeu o interesse pelo futebol. Qual é agora a realidade do futebol chinês em 2025? Bom, após as saídas de tantas estrelas, as quedas de tantos clubes, o futebol chinês acabou perdendo muita força. A Superliga Chinesa ainda existe, mas claro que sem a mesma qualidade e nível de competitividade de outrora. Porque houve um momento no futebol asiático que os times favoritos para vencerem a Liga dos Campeões da Ásia não eram os times multibilionários da Arábia Saudita, por exemplo. Eram justamente os times da China. Então hoje os salários são muito mais modestos e aquele sonho de um dia a China vencer a Copa do Mundo acaba que está muito mais distante. Eu citei alguns times ao longo desse vídeo e vou falar para vocês o que aconteceu com alguns deles. O Jiangsu Suning, por exemplo, que foi campeão chinês em 2020, clube em que jogaram os brasileiros Miranda, Alex Teixeira e Ramírez, extinguiu seu time profissional meses depois do título de 2020, já em fevereiro de 2021, exatamente por conta das dívidas. O Tianjin Tianjiai, que é o ex-Tianjin Quanjian, time onde jogaram Alexandre Pato, Witzel e Luiz Fabiano, foi dissolvido em maio de 2020. O Liaoning FC, clube histórico, campeão asiático na década de 90, também não resistiu aos problemas financeiros e foi dissolvido em 2020. O caso mais emblemático foi o do Guangzhou Evergrande, que hoje é Guangzhou FC. Impactado pelo colapso da Evergrande Group, sofreu rebaixamento e sérios problemas administrativos. Clube onde atuaram Paulinho, Robinho, onde o Felipão foi treinador, onde o Talisca jogou também. Então, se esses clubes mais de ponta já tiveram tantos problemas, vocês podem imaginar tudo o que aconteceu com as equipes menores. O futebol na China é um caso emblemático de como dinheiro sem planejamento não gera sustentabilidade. Houve brilho rápido, com contratações que chocaram o mundo, mas faltou estrutura, base e cultura. Quando a bolha estourou, sobraram clubes falidos, jogadores indo embora e um campeonato esvaziado. No fim, o sonho de transformar a China em potência mundial virou um castelo de cartas que ruiu em poucos anos. Agora, queria saber de você aqui nos comentários. Para você, qual foi o principal ponto que culminou na queda do futebol chinês? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vinim Vaier aqui, valeu, falou e fui!